Alô? Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Sou o professor Juan Vanderlei. Vamos discutir hoje a 14ª aula de Métodos Matemáticos de Engenharia Naval, Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, hoje nós vamos começar. Acho que alguém está tentando. Alguém está tentando entrar. É. Vitória. Ok, vamos continuar aqui. Você está vendo o PDF, ou Vitória? PDF não, Tô sim, PowerPoint. professor. Ok. Então, hoje nós vamos começar a falar de elementos finitos, né? Em diferenças finitas, nós discretizamos o domínio em pontos, tá? Em elementos finitos, a gente discretiza em subdomínio. Então, por exemplo, se você tem aqui domínio que vai de 0 a 1, tá? No caso aqui, nós vamos discretizar em dois subdomínios. Esse aqui é o subdomínio E, e aqui vai ser o subdomínio E mais um, tá? E o que a gente faz? A gente aproxima a função incógnita que a gente quer determinar por um polinômio de interpolação dentro de cada subdomínio, entendeu? Então, a gente aproxima a função incógnita através de polinômios de interpolação, tá? Em geral, né, é exigido que esse polinômio dentro de cada subdomínio ele seja contínuo, com derivadas contínuas, né? Mas relaxa-se a, a continuidade na fronteira, entendeu? Então, o importante é que dentro do subdomínio, esse polinômio de interpolação ele seja contínuo e com derivadas contínuas. Nós vamos apresentar aqui o método resíduo ponderado e, nesse caso, a gente aproxima a função incógnita por uma função U chapéu que é dada por um somatório, uma série finita, né? Por exemplo, J variando de 1 até N, de UJ, que é um coeficiente a ser determinado, vezes uma função φj, que já é conhecida, que é a função de base, tá? Então, φj é a função de base e o j são os coeficientes a serem determinados, né? Para que você consiga aproximar a função incógnita da melhor forma possível. É, em geral, essa função de base, que nós vamos chamar de função de base, né? Mas dependendo da disciplina, ela também recebe o nome de função de forma e função de interpolação, tá? Aqui a gente vai estar chamando de função de base, né? Então, por exemplo, se você quer resolver essa equação diferencial, tá? Se você quer resolver essa equação diferencial, onde L é um operador diferencial, veja que se você substitui aqui a solução, LU menos F igual a zero, tá? Mas se você aproxima a função U, a função U por um chapéu, né? Seria o nosso polinômio de interpolação, esse valor aí, esse resultado não vai dar zero. Ver se a gente consegue resolver esse problema. Conectando de novo aqui. Entenderam isso, pessoal? Tá? Operador diferencial. É, derivada. Tá?
Pode ser derivada no tempo, derivada no x, tá? Então, quando você aproxima a função incógnita pelo polinômio de interpolação, isso aqui não vai ser zero, tá? É o que a gente chama de resíduo. Então, a ideia é fazer com que esse resíduo seja o menor possível, tá? Ou seja, a ideia é você determinar os coeficientes, o j, que são utilizados para você aproximar a tua função incógnita, de modo que o resíduo seja bem próximo de zero. Oi? Exato, exato, exatamente. Tá? Uma forma de você conseguir fazer isso, por exemplo, seria você integrar o resíduo no, no, no domínio espacial e temporal e igualar a zero. Seria uma forma de você forçar que o resíduo fosse igual a zero. Mas existe uma dificuldade aí. Alguém sabe me dizer qual é a dificuldade que você teria simplesmente fazendo isso? É porque você só teria uma equação, tá vendo? Só tem uma equação para determinar n os j's, né? Então você precisa de n equações, tá? Então simplesmente integrar não resolve o problema. Bom, no método resíduo ponderado, né, a gente acrescenta essa função peso, tá? WI. E aí você acrescenta o número de funções que forem necessárias. Por exemplo, n funções de peso, de modo que você consiga obter n equações, tá? E aí você consegue ter um sistema algébrico, né, de n equações n incógnitas que você pode resolver e determinar os coeficientes o j de modo que o resíduo seja o mais próximo de zero possível. Beleza? Tá claro isso aí? Bom, a escolha dessa função peso, você é que vai escolher, tá? Existe uma infinidade de possibilidades, tá? Mas os mais utilizados hoje em dia é o método de Galerkin, subdomínio e colocação. Esses aí são as três possibilidades mais utilizadas para definir essa função peso, tá? Mas você pode criar sua função peso, isso aí é você que decide, tá? O mais utilizado é o Galerkin, método de Galerkin, tá? O mais utilizado é o método de Galerkin. No método de Galerkin, a função peso é a função de base. A mesma função de base é utilizada como função peso, tá? E essa função, em geral, a função de base, ela é escolhida a pertencer a um conjunto completo de funções. Alguém sabe me dizer o que é um conjunto completo de funções? Álgebra linear? Ou seja, através de um conjunto completo de funções, você consegue representar qualquer função através de combinação linear de funções, né? Qualquer função de uma determinada classe. Legal? Por exemplo, se você quer representar uma, uma função periódica irregular, quais seriam as funções de base que você utilizaria? Senos e cossenos, tá? Então, senos e cossenos pertencem a um conjunto completo de funções que pode ser utilizado através de uma combinação de linear de senos e cossenos, você representar qualquer sinal periódico regular, tá? Então, essa função φ, em geral, é escolhida pertencer a um conjunto complexo, tá? E aí, salta uma interpretação bastante interessante do método de Galerna, que é o seguinte: alguém se lembra? Alguém se lembra que isso aqui, na verdade, é o produto escalar entre o resíduo e a função φ? Álgebra linear, produto escalar entre funções, integral, produto das funções do domínio, tá?
Álgebra linear. Ah, com certeza tem. Com certeza não. Tá. Não, deve ser. Não, você viu isso. Isso aí é produto escalar de funções. Legal? Veja que você está forçando o produto escalar ser igual a zero. Quando é que isso acontece? Quando é que o produto escalar é igual a zero? Hã? Função ortogonais, exatamente. Legal? Então, agora imagina que você consegue fazer um produto escalar de R por todos os φs, tá? Seja igual a zero. Isso só pode ocorrer, tá? Se o R for igual a zero. Concorda? Se o R é ortogonal a todas as funções de base, tá? De um conjunto completo de funções, isso significa que o R só pode ser nulo. Por exemplo, no espaço tridimensional, se você tem um vetor que é ortogonal a todas as direções, aos vetores que representam as direções, as três direções, quando é que isso pode acontecer? Quando é que só quando o vetor for nulo? Nulo, tá? Entendeu? Aqui no domínio das funções é a mesma coisa. Legal? Se você veja que o R é uma combinação linear de funções do conjunto completo de funções. Tá? E se você força o R ser ortogonal a todas as funções desse conjunto completo de funções, significa que o R tem que ser igual a zero. Ou seja, você está forçando o R ser igual a zero, fazendo com que ele seja ortogonal às funções do conjunto completo de funções. Tá? Beleza? Ah, vamos utilizar como função base a função chapéu, né? É bem intuitivo, né? Parece um chapéuzinho, parece? É uma função chapéu que é uma função linear por parte. Veja o seguinte, então se você dividiu o teu domínio em dois subdomínios, está aqui o primeiro subdomínio e o segundo subdomínio, tá? Você vai precisar de três funções de base, tá? Então, por exemplo, você vai ter a função de base φ1, tá? Você vai ter a função de base φ2, que é essa aqui, né? φ2, e você vai ter a função de base φ3. Vou colocar um verdinho aqui, tá? Uma função de base φ3. E nós vamos trabalhar com função chapéu, tá? Nós vamos utilizar a função chapéu como função de base. De modo que você vai aproximar a função incógnita, U de, sei lá, U de t, nós vamos aproximar a função U de t utilizando a função chapéu de t, que vai ser somatório de j variando de 1 até 3 de uj φj, tá? Tá legal? Então, se você divide o teu domínio em dois subdomínios, você vai precisar de três funções, tá? De base. φ1, φ2, φ3. De modo que o teu polinômio de interpolação vai ser o somatório de j variando de 1 até 3 de φj, uj vezes φj. Método subdomínio. O Galerkin ele é o mais utilizado. A função chapéu e o método Galerkin são bastante utilizados, né? O pessoal que trabalha com elementos finitos, principalmente o pessoal de estrutura, tá? Mas também existem outras possibilidades, por exemplo, o método de subdomínio. O método de subdomínio, a função de peso é uma função unitária, tá? Ou seja, a função de peso vai ser igual a 1 numa sub-região V1 asterisco e vai ser igual a zero fora dessa sub-região. Tá? Por exemplo, olha aqui. Aqui você tem a função,
a função de peso W2. A função base continua sendo a função chapéu. Mas no caso do método do subdomínio, tá? A função peso vai ser unitária no intervalo na sub-região onde ela é definida. E vai ser zero fora dela, tá? E quantas funções de peso você vai precisar? Você vai precisar de três, tá? Três funções de peso, tá? Se você dividiu o teu subdomínio em, em duas regiões. Então, veja que a função W2 ela vai ser zero aqui, tá? Vai ser um entre, entre um quarto e três quartos, né? E vai ser zero entre três quartos e um, tá? E como é que vai ser a função W1? Vou fazer ela azulzinha. A função W1 ela vai ser igual a um entre zero e um quarto e vai ser zero no restante do domínio. Essa aqui é a função de peso W1. E a função de peso W3, fazer ela verde, ela vai ser um entre 3 quartos e um, né? Aqui é um, né? E vai ser zero no restante do domínio. Então veja que as sub-regiões, onde cada função peso é definida, elas não são superpostas. Por construção, tá? Por construção. Perceberam que elas não são superpostas? As sub-regiões onde a função W, no caso aqui do método do subdomínio, são unitárias, não são superpostas, tá? Por construção. Alguma dúvida? Alguém não enxergou isso aí? Alguém não entendeu essa função de peso? Mas a função de base nós vamos continuar utilizando a função chapéu. A função de peso é que a gente pode escolher o que a gente quiser. Tá? Mariana, beleza? Método da colocação. No método da colocação, a função de peso é o delta de Dirac. Agora me digam que nunca ouviram falar do delta de Dirac. Já ouviram falar? Hã? É. Então, veja que a função peso, no caso, sendo a função delta de Dirac, ela vai ser zero em todo o domínio, com exceção do ponto onde ela é definida. Tá legal? Uma propriedade, quer dizer, e aqui estaria a formulação do resíduo ponderado, ou seja, R vezes delta dV dt igual a zero, tá? Então você vai. Quantas funções de peso você vai precisar? Você vai precisar de três, tá? No caso de você dividir teu subdomínio em dois, teu domínio em dois subdomínios, tá? Uma propriedade interessante do delta de Dirac é que quando você integra o produto de uma função vezes o delta de Dirac, tá? Isso vai dar o quê? Isso vai dar o valor da função no ponto onde o delta de Dirac é diferente de zero, tá? Ou seja, vai dar exatamente R vai ser essa integral aqui vai ser o resíduo do ponto xi, yi, zi e ti, que são os pontos de colocação. Então, por exemplo, aqui você vai ter a função de peso W2, seria essa aqui, ó, a W2. A W1 estaria aqui, né? A W1 também estaria aqui, W1. E a W2 estaria aqui, tá? W3, desculpa. A função de base continua sendo a função chapéu, mas a função de peso agora é o delta de Dirac, tá? Então, veja que desse resultado aqui, o que que você conclui?
que quando você utiliza o delta de Dirac como função de base, o resultado é que basta você zerar o resíduo nos pontos de colocação. Entendeu? Ou seja, você vai fazer o resíduo ser igual a zero aqui, você vai fazer o resíduo ser igual a zero aqui, e você vai fazer o resíduo igual a zero aqui, sem necessidade de nenhuma integração. Veja que no método Galera, você tem que integrar o resíduo vezes o fio, em trabalhou. No método do subdomínio, a função de peso é unitária, né? A região de definição não superposta, né? E aí, obviamente, que a integração é bem mais fácil, porque a função de peso é unitária, né? Então você só vai integrar o R. E no método da colocação, o delta de Dirac, por causa dessa propriedade aqui do delta de Dirac, ou seja, a integral de R delta vai ser o valor de R no ponto onde o delta é diferente do zero, basta você zerar o resíduo dos pontos de colocação. Aqui, ó. Basta você zerar o resíduo dos pontos de colocação. Viram aqui? Dúvida? Ou seja, resultado, basta quando você utiliza o delta de como função de peso, basta você zerar o resíduo nos pontos de colocação, ou seja, nos pontos onde o delta de Dirac é diferente de zero. Tá? Vamos fazer um exemplo? Bom, essa equação aqui é a equação, é a lei de resfriamento de Newton, lei de Newton do resfriamento, que diz o seguinte, que a taxa de variação da temperatura, ou seja, se você tem um corpo, uma temperatura T, num ambiente onde a temperatura é TE, a temperatura do corpo vai cair de acordo com essa lei aqui, ou seja, a taxa de decaimento da temperatura proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio ambiente, tá? Essa lei de Newton do resfriamento. Então vamos resolver esse probleminha aí utilizando o método de elementos finitos, né? Utilizando função chapéu e galera. Então, por exemplo, a temperatura inicial do corpo vai ser igual a 1, se não me engano, tá? A temperatura inicial do corpo vai ser igual a 1. Temperatura inicial do corpo vai ser igual a 1. A temperatura ambiente vai ser igual a meio. E a constante de proporcionalidade vai ser igual a 2. Tá? Ou seja, inicialmente, a temperatura do corpo é igual a 1. Tá? Então, vamos resolver isso aí no tempo, né? Vamos pegar aqui o nosso domínio do tempo, né? Que vai de 0 até 1. Vamos dividir em dois subdomínios para facilitar. Obviamente que na prova eu vou pedir 3, 4 subdomínios. E como você dividiu em dois subdomínios, teu polinômio de interpolação, o U chapéu, o T chapéu que seja, vai ser igual, não, vai ser igual ao somatório de J variando de 1 até 3, de TJ φ J. Onde φj é a função de base, que vamos utilizar como função de base a função chapéu. Então você precisa de três. Se você dividir o teu subdomínio em dois subdomínios, você vai precisar de três funções de base. Está aqui a função φ1, né? A função φ1, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês não devem ter percebido o que eu vou falar agora, mas a função φ1, ela é diferente de zero entre 0,5 e igual a zero entre meio e 1. Tá? A função de base φ2 era diferente de zero em todo domínio. Era uma reta com declividade positiva, depois outra reta com declividade negativa. Tá? E a função φ3, ela vai ser igual a zero, de 0 a meio, e vai ser dada por essa reta aqui, entre meio e 1. Tá? Perceberam a jogada?
Observe que a função φ1 é a metade do chapéu, né? Por causa do domínio. Você tem a fronteira ali, não tem como você botar a outra metade do chapéu, tá? Então, na fronteira, você só coloca a metade do chapéu. No meio do domínio, você coloca o chapéu completo, tá? E sempre, a função φ sempre centrada nos nós, tá? Então, por exemplo, esse nó 2 aqui, ó, o nó 2, você tem a função φ2 centrada no nó 2, tá? A função de base φ1, ela tem o pico dela localizado aqui no nó 1, tá? E a função φ3 tem um pico localizado aqui no nó 3. Isso é importante, tá? Por construção, tá? Pode fazer diferente do jeito que você quiser, mas em geral o pessoal trabalha desse jeito aí, tá? Beleza? Bom, a função φ1 é uma função linear por partes, né? Então vamos obter aqui, ó. Vamos obter aqui a função φ1. Função φ1. Veja que entre 0,5, a função φ1 é uma reta com declividade negativa. Concorda? E vai ser zero entre meio e 1, tá? Aqui você tem a equação da reta. Isso aqui é uma equação da reta. Isso aqui é uma reta com declividade positiva. Veja, o coeficiente do tempo aqui é positivo, né? E aqui você tem uma reta com declividade negativa. Veja que o coeficiente do t aqui é -1, tá? Então, no caso aqui, para você obter a função φ1, você tem que usar o quê? Você tem que usar uma reta com declividade negativa, ou seja, o φi vai ser igual a ti mais 1 menos t dividido por ti mais 1 menos ti, tá? Então vai ficar t2 menos t dividido por t2 menos t1. Isso aqui, em tempo maior ou igual a t1, né? E menor ou igual a t2, tá? E no restante do domínio, a função φ1 vai ser igual a zero, né? Ou seja, para t maior ou igual a t2, menor ou igual a t3, tá? Quanto vale o t2? Hã? Não entendi. Quanto vale o t2? Aqui é um instante t1, aqui é um instante t2, aqui é um instante t3, tá? Ou seja, o t2 é igual a meio, tá? Então teremos aqui meio menos t dividido por t2, que é meio, menos t1, que é zero. Isso para t maior ou igual a zero, menor ou igual a meio. E vai ser zero para t maior ou igual a meio, menor ou igual a 1. Viram como é que constrói a função φ? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a função φ2. Função φ2. Então vamos lá. Aqui você vai ter t menos t, t menos i menos 1, então vai ser t1 dividido por t2 menos t1. Isso aqui para t maior ou igual a t1, menor ou igual a t2. E vai ser igual a t3. Veja que o i é igual a 2. Então aqui a i mais 1 vai ficar t3. t3 menos t dividido por t3 menos t2. Tá? Isso aqui para t maior ou igual a t2 e menor ou igual a t3. Vamos substituir aqui o valor de t1, t2 e t3. Então, φ2 vai ser igual a t menos t1, que é zero, né? Dividido por t2, que é meio, menos t1, que é zero. Isso para t maior ou igual a zero, menor ou igual a meio. Tá?
Isso é a reta com declividade positiva. Agora vamos à reta com declividade negativa. Então ficaremos com T3 que é igual a 1, né? T3 aqui que é igual a 1, menos 1, menos. Peraí. T3 menos T, desculpa. T3 menos T, dividido, espera, T3 vai ser igual a 1 menos T2 que é igual a meio. Tá? Dá para ver aí? Dá, né? Isso aí para T maior ou igual a meio, menor ou igual a 1. Tá? Tudo tranquilo aí, ô Javier? Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é discretizar o teu domínio e subdomínio. No caso aqui, nós discretizamos em dois subdomínios. E aí você vai e define a função φ, tá? Elementos. Elementos, exatamente. Tá? Por isso o nome é elementos finitos. Né? Que no caso, em uma dimensão, são segmentos. Né? No caso bidimensional, pode ser triângulo, pode ser qualquer coisa. Em geral, o pessoal trabalha com triângulo. Tá? Em três dimensões com tetraedro. Ok? Ah, beleza? Então está aqui nosso polinômio de interpolação. Tá? Tá aqui nós vamos aproximar a função incógnita por polinômio de interpolação T-chapéu, que é dado pelo somatório de J variando de 1 até 3 de TJ φJ, onde φJ é a função base. Tá? Já determinamos. Então, nós temos que determinar os coeficientes TJ de modo a minimizar o resíduo. Tá? Então, está aqui a formulação do método resíduo ponderado, integral do domínio tempo entre RT, WT e DT igual a zero. Tá? Onde RT é a equação, é a lei do resfriamento de Newton, ou lei de Newton do resfriamento, substituindo a função incógnita pelo polinômio de depolação de chapéu. Então, o resíduo vai ser igual a dt chapéu dt mais k t chapéu menos tr. Tá? Tá legal? Atenção agora. Então, nós vamos substituir o resíduo. Vamos substituir o resíduo. Vamos substituir aqui. Tá legal? E aí você vai chegar a esse resultado. Integral tempo de dt chapéu dt mais k t chapéu menos tr, tudo isso multiplicado pela função de peso, dt igual a zero. Tá? Tá aí a formulação do método resíduo ponderado. Tá? Agora, vamos substituir agora o polinômio de interpolação. Tá? Mera substituição. Então, vamos substituir aqui e vamos substituir aqui também. Tá? Fazendo isso, você vai chegar a esse resultado integral, somatório de J variando de 1 até 3, de TJ, dφj dt mais kφj menos KTE, tudo isso multiplicado pela função de peso, igual a zero. Tá? Bom, agora é que nós vamos escolher qual vai ser a função de peso. Vamos trabalhar com método Galerkin, subdomínio ou colocação. Vamos trabalhar com Galerkin. Né? Galerkin é o mais popular. Tá? Ou seja, a função de peso vai ser a mesma função de base, vai ser a própria função de base. Legal? Que obviamente é conhecida, nós já até determinamos. Então, aqui aplicando a propriedade distributiva, o que vai sobrar? Eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva
tá? Esse KTE, integral de KTE vezes o φi, é conhecido. O K é conhecido, o TE é conhecido, o φi é conhecido. Eu vou jogar para o lado direito, tá? Então vai ficar do lado direito. Ele não jogou, mas separou pelo menos. Vai ficar integral, KTE, φi, dt, tá? E aqui vai sobrar o quê? Integral, somatório de J variando de 1 até 3, TJ, dφj dt mais kφj, tudo isso multiplicado por φ, que é a função de peso, metro de galera, tá? Veja que eu posso jogar isso aqui para fora do somatório. Não posso, porque o QJ é um coeficiente. Não depende do tempo. Então a gente pode. Oi? Seria o J? Seria. Tá? É um coeficiente a ser eliminado. Como ele não depende do tempo, então a gente pode pegar esse somatório de TJ e jogar para fora. Então vai sobrar somatório de J variando de 1 até 3, TJ, vezes tudo isso aqui está dentro do somatório, tá? Igual a isso aqui que a gente conhece. A gente conhece a integral de 0 a 1, que é φ, que a gente conhece, tá? E também conhecemos esse cara aqui, ó. Esse cara aqui também é conhecido. Esse cara aqui é conhecido, porque a gente conhece o φ, conhece o K, só não conhecemos o TJ. Então isso aqui eu vou chamar de um A e J. Isso aqui eu vou chamar de B. Então, eu posso escrever dessa forma aqui, tá? Somatório de J variando por 3 de TJ a IJ igual a BI e variando de 1 até 3, tá? Isso aí, o que é isso? O que é isso? Veja que nós partimos de uma equação diferencial ordinária e agora chegamos a um sistema linear de equações ordinárias, tá? Para determinar o coeficiente da J. O A e J são coeficientes conhecidos. O B também é conhecido. Tá? Perceberam que são sistemas? Tá? Porque veja que o I, para cada valor de I, você vai ter uma equação. Para cada valor de I, você vai ter uma equação. Para I igual a 1, igual a 2. Tá? Então, por exemplo, para I igual a 1, I igual a 1. O que você vai ter aqui? Já abrindo o somatório, você vai ter um T1 A11 mais T2 A12 mais T3 A3 igual a B1. É a primeira equação. Tá? I igual a 2. O que você vai ter? Você vai ter um T1 A21 mais um T2 A22 mais um T3 A23 igual a B2. Para I igual a 3, teremos T1 A31 mais T2 A32 mais T3 A33 igual a B3. Onde o A e J é a integral de 0 a 1 de dφj dt mais kφj vezes φ dt. Tá? Então você vai variando os itens, para cada valor de I e J, você tem um coeficiente desse sistema. Tá? A gente pode até escrever na forma matricial, não sei se vai dar fácil. Tá? Então tá aqui, ó. Escrevi aqui na forma matricial. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A1, tá? A1. Esse aqui vai ser o A12 e esse aqui vai ser igual ao A13.
Veja que no A11 só aparece o fio 1. No A12 aparece o fio 2 e o fio 1. E no A13 aparece o fio 3 e o fio 1. Por que, que o A13 é igual a zero? Não, não, mas veja, sabe por quê? Porque no A13 aparece o fio 1 e o fio 3. Onde o fio 1 é diferente de zero, o fio 3 é igual a zero, né? Onde o φ 3 é diferente de zero, o φ 1 é igual a zero. Então, tá zero. Agora observe que o átomo é integral de zero a meio. E na verdade aqui você tem integral de zero a 1. Tá vendo aqui, ó? Você tem integral aqui, ó. Eu tenho que dar um risquinho aqui para achar o. Tá. Aqui, ó, você tem integral de zero a 1. Por que que ali no A1 a integral só vai de zero a meio? Aqui. Ah, probabilidade, normalmente. Foi? Exatamente zero. Quem? Que é o praticamente zero. O fio, isso. O fio 1 só é diferente de zero de 0,5. De meio a 1 ele vai a zero. E a derivada dele também. Entendeu? Aqui no A12 é a mesma coisa. Embora o φ2 seja diferente de zero em todo o domínio, mas como aparece o produto com φ1, né, lá dentro, você vê que e o φ1 só é diferente de zero a meio, né? E de meio a 1 ele é igual a zero, então a integral que era de zero a 1 agora vai ficar integral de zero a meio. Perceberam a jogada? Então veja que dentro dessas integrais aí nós conhecemos todo mundo. Tá? E aqui nesse vetor independente também, nós conhecemos todo mundo aqui. Tá? E aí, fazendo a integração, né, nós vamos chegar a isso aqui, ó. Integrando isso aí, tá legal? Pegando aquele fio 1, fio 2, fio 3, integrando tudo, você vai chegar a isso. Eu não vou fazer aqui não, porque vocês vão fazer na prova, você tem a oportunidade de fazer essas integrais aí, tá? Então veja bem, agora o problema, temos um problema, hein? Temos um problema. Quanto vale o T1? O T1 não é a temperatura do corpo em T igual a zero, que é conhecida, é a condição inicial. Vale 1. Então nós conhecemos o T1. Agora nós precisamos calcular o T2 e o T3, mas nós temos um problema nesse sistema aí, tá? E nós temos três equações e duas incógnitas, tá? Porque o T1 a gente conhece, tá? A gente vai ter que pegar uma equação aí e jogar fora, tá? É, E aí, nós fizemos três casos, tá? No primeiro caso, nós desprezamos a primeira equação, resolvemos a segunda e a terceira e chegamos a esse resultado aqui, tá? Na segunda opção, nós jogamos a segunda equação fora e resolvemos a primeira e a terceira e chegamos a esse resultado. E na terceira opção, nós jogamos a terceira equação fora e resolvemos a primeira e a segunda e chegamos a esse resultado. Obviamente que nós conhecemos a solução analítica dessa equação, né? Bem simples de resolver. Tá? Usamos lá o fator de integração, né? E o resultado que você obtém, né? O valor da temperatura dos nós vai ser isso aqui. Comparando os três casos que nós fizemos anteriormente com a solução analítica, qual deles que aproxima melhor a solução analítica? Caso um, caso 2, caso 3. Né? Um, um. Tá? Realmente o 1 é o que aproxima melhor a solução analítica. Tá? Tá legal, né? Os outros ficam bem fora mesmo. Tá legal? Então, é isso que a gente vai fazer.
Aonde você conhece o valor da função, você joga a equação correspondente fora. Tá? Como você conhece o T1, você vai jogar a primeira equação fora e resolver as outras. Bom, essa é a regrinha que nós estaremos utilizando. Exercício. Fizeram? A sala não, porque ela faltou. Onde você conhece o valor da função? Porque o T1 você conhece, tá vendo aqui? Você conhece o T1. Então nós vimos que você obtém o melhor resultado desprezando a primeira linha, primeira equação. Despreza a primeira equação, porque você conhece o T1 e resolve as outras duas. Se você conhecesse o T3, você desprezava a última linha, a última equação, tá? Exercício. Resolver numericamente o problema da difusão de calor ao longo de um fio de cobre com difusividade térmica igual a 1,14 centímetros quadrados por segundo, de comprimento unitário representado matematicamente para a equação abaixo. Tá? Obtenha a solução do estado estacionário. Obtenha a solução do estado estacionário utilizando o método SOR. Pô, essa porta abriu sozinha, cara? Você não fechou direito. Então, primeira coisa a fazer, você tem aqui o esquema numérico aqui, ó, escrito na forma compacta, tá? Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é reescrever isso aí na forma programável, né? Você vai pegar, jogar esse cara aqui fora, tá? E aplicar a propriedade distributiva, tá? Lembrando que o EX é o operador de deslocamento espacial. Então, EX menos um aplicado a φ, JN, isso aqui vai dar φ, J menos um N, tá certo? O EX é o operador de deslocamento espacial, tá? Ele age no J. Então, aplicando a propriedade distributiva, cortando ΔX ao quadrado e aplicando aqui a propriedade distributiva, nós vamos ficar aqui com EX menos um φJN mais um menos EX menos um φJN, tá? Aí depois aqui e aqui nós vamos ficar com menos 2 sobre ômega φJN mais um mais 2 sobre ômega φJN. E do lado direito, simplesmente repete. Dúvida, Sara? Não? Aí, ou seja, o EX menos um aplicado ao φJN mais um vai dar o φJ menos um N mais um. E o EX menos um aplicado a φJN, ficaremos com φJ menos um N. Tá? O resto repete tudo. Aí você pode ver que, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele aparece aqui também, ó. Dá para cortar esse cara aqui, ó. E aí você vai ficar do lado esquerdo, você vai ficar com φj menos um N mais um menos 2 sobre ômega, φjn mais um mais 2 sobre ômega, φjn. Do lado direito ficaremos com menos 2 φjn mais φj mais um N. Agora, eu quero resolver isso para φjn mais um, né? Eu conhecendo a propriedade constante N, quero calcular N mais um, né? Então, vou jogar todo mundo aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui, vou jogar para a direita. Então, do lado esquerdo vai sobrar menos 2 sobre ômega, φn mais um menos 2 φn mais φj mais um N. Aqueles caras que eu joguei para a direita ficaram com sinal negativo, invertido, né? Então, o φj menos um N mais um jogado para a direita vai ficar menos φj menos um N mais um, tá? E esse aqui também, jogado para a direita, vai ficar menos 2 sobre ômega,
FJN, tá? Agora eu vou multiplicar todo mundo por menos ômega sub 2, tá? Eu quero desaparecer com esse cara aqui, entendeu? Quero desaparecer com esse cara aqui. Então vou multiplicar tudo por menos ômega sub 2. Então ficaremos com φjn mais um igual a ômega sub 2 vezes menos 2 φjn mais φj mais um n mais ômega sub 2 φj menos um n mais um e aqui φjn, tá? Então posso juntar tudo isso aqui, ó. Vou juntar tudo isso aqui. Esse cara eu vou passar lá para frente, vou passar para frente. FJN, vou colocar ele aqui. E esses caras aqui eu vou botar o ômega sobre 2 em evidência, tá? Então ficaremos com φn mais um igual a φn mais ômega sobre 2, φj menos um n mais um menos 2 φjn mais φj mais um n. Essa aqui é a forma programável, é a forma que você vai usar para ou que você vai implementar no computador ou que você vai fazer na prova. Precisamos calcular o fator de relaxação ótimo, o ômega ótimo, que é dado por 2 sobre p ao quadrado um menos raiz quadrada de um menos P2, onde P é igual a cosseno π sobre m mais um, né? Então, no caso aqui, quanto é que vale o M? O M é o número de pontos interiores, tá? Como é que entrou esse cara aqui? O M é o número de pontos interiores. Preste atenção, porque eu não vou falar isso na prova, tá? Ah, professor, quem é o M? O M é o número de pontos interiores. Então, aqui, ó, aqui você tem o domínio, que vai de 0 a 1. Então, aqui você tem o eixo X. E aqui, na vertical, você tem o eixo tempo, tá? Então, aqui você tem a fronteira em x igual a zero. Aqui você tem a fronteira direita em x igual a 1. Os pontos interiores são esse, esse e esse aqui. Pontos interiores da malha. Ou seja, são três. Aí o cara chega lá por cima, entendeu? Então é 3. Então vai ficar 3 mais um 4 vai ficar cosseno de π sobre 4 que vai ser raiz de 2 sobre 2. Substituindo aqui no ômega ótimo, vai ficar, substituindo, né? Então vai ficar 2 sobre P2 vai dar 4, né? Beleza. 1 menos raiz quadrada de 1 menos P2 que vai dar meio. Podemos colocar aqui, deixa eu ver, vai lá, vai ficar 2 menos 1. Então ficaremos com raiz de 1 meio, vai ficar 1 sobre raiz de 2 multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar raiz de 2 sobre 2, tá legal? Então, ômega ótimo vai ser igual a 4 vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2. Calculando esse valor, o ômega ótimo vai ser igual a 1,17. Mas eu aconselho vocês guardarem 4 casas decimais, tá? Para melhorar a precisão, tá bom? Então veja que não é 2, né? Veja que não é 2. Ou seja, o ômega ótimo depende da discretização. Quanto maior o M, mais próximo o ômega ótimo estará de 2. Aqui é o limite de estabilidade. Bom, e aí, substituindo o valor de ômega aqui, está aqui o nosso esquema numérico. Φj, n mais 1 vai ser igual a Φjn mais 0,5858 Φj menos 1 n mais 1 menos 2 Φjn mais Φj mais 1 n. Tá legal? E aí, você monta essa tabelinha. Então, para cima você tem o tempo, na horizontal você tem os nós, domínio, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui vai ser o nó 1, o nó 2, nó 3, nó 4 e nó 5. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Tá?
Aqui você coloca a condição inicial, nos pontos interiores você coloca a condição inicial e na fronteira você coloca a condição de contorno, que é 300. Tá vendo aqui? Ó? 300, 300, 300, em x igual a zero, em x igual a 1. Condição de contorno é 200, 200, 200 e assim por diante. A ideia é você preencher esses quadradinhos vazios aqui, tá? Então, por exemplo, se você quer calcular esse cara aí seria esse cara aí seria igual ao φ2, Esse cara é o φ2, tá? Esse quadradinho aqui, tá bom? Esse quadradinho aqui é o φ2. Então, olhando para o nosso esquema numérico, o φ2 vai ser igual a quê? A φ2, 1 é n, tá? Quem é o φ2n? 200. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o φ2n, tá? Mais 0,58 que multiplica pi 1, 2. Quem é o φ 1, 2? Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o φ21, quem é o φ21? É esse aqui, tá? O φ21 tá aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 1. φ21. O φ12, quem é o φ12? Vai ser esse aqui, ó. É o φ12. Menos 2 vezes φ2, 1. Que o n é 1, tá? N é 1 e o n mais 1 é 2. A gente está calculando o n mais 1, tá? Quem é o φ21? De novo, esse cara aqui, ó. Mais o φ o quê? φ3, 1. Enxergaram que é o φ3, 1? Que o J, você está calculando o J igual a 2, né? J igual a 2. Então aqui é J mais 1, né? Então tem que ser φ3, 1. Quem é o φ3, 1? φ3, 1 é esse cara aqui, ó. Substituindo valores, o φ21 vai ser 200 mais 0,58 vezes φ12 vai ser 300, né, que é esse cara aqui, né? φ12 vai ser 300 menos 2 vezes φ21, que é esse cara de novo, 200, né? Mais φ31, que também é 200. É o φ31, tá? Vamos calculando isso aí? Alguém calcula, por favor? 400 não. 492 não. Vai dar 258, cara. Vai dar 258. Duzentos e cinquenta e oito, né? Hã? Menos de 400?
Mas você falou que era 400? Não, o cara falta aula e ainda fica falando gracinha. Engraçadinho da turma, né? 258,58. Pessoal, arredonda, tá? Usa uma casa decimal só para convergir rápido, tá? 6. Arredonda. E assim sucessivamente, tá? Então, eu vou terminar aqui a transmissão, mas vocês, por favor, façam esse cara aqui, ó. Calculem esse cara aqui. Calculem esse cara aqui. Bom, oi? Exatamente, aí ponto filme, tá? Isso. Senhores, muito obrigado por participarem da nossa aula, nossa aula de métodos matemáticos, e convido a todos para participarem da aula de sexta-feira, tá? Nós continuaremos a falar de elementos finitos. Muito obrigado. Tchau.